Meus irmãos e irmãs, estamos já caminhando para o final do ano litúrgico. Queremos escutar neste momento o Santo Evangelho de Marcos, do capítulo 10. Mas queremos antes invocar o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dá-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como eu disse, nós estamos caminhando para o final do ano litúrgico. E a palavra de Deus, os evangelhos, convidam a comunidade a estarem com seus olhos abertos para perceber os sinais dos tempos, os sinais do Cristo que passa, como aquele cego à beira do caminho. Soube que Jesus estava passando e gritou, clamando por sua ajuda. É importante, irmãos e irmãs, percebemos a presença de Jesus em nossas vidas. Quantas vezes Ele bate a porta, mas não percebemos. É preciso superar toda tentação de indiferença para perceber sua presença nos acontecimentos da vida e clamarmos para que Ele abra nossos olhos e possamos vê-lo. A comunidade para a qual Marcos escreveu o Evangelho, por certo, se identificava nesse Evangelho. Eram cristãos provindos do paganismo, mas que a partir do encontro com Cristo, seus olhos se abriram e viram a vida numa perspectiva diferente. Jesus, esse cego, meus irmãos e irmãs, é exemplo para aqueles que querem buscar Cristo em suas vidas. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. A espiritualidade dos padres do deserto tomou essa frase do cego, colocou Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, e acrescentou no final: tende piedade de mim
pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Será muito bom, meu irmão, minha irmã, que você repita essa frase muitas vezes, como os padres do deserto recomendaram, e o próprio Catecismo da Igreja, no 4º capítulo, quando fala da vida de oração, cita a chamada oração de Jesus, que consiste na repetição desta frase: Jesus, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Como é bom repetir esta frase. Já fiz experiência de orar com ela por um tempo. É uma frase de uma profundidade teológica muito grande. Jesus, Filho de Deus. Esse cego, meus irmãos e irmãs, obteve a resposta ao seu clamor. Jesus, diz o Evangelho, parou e disse: chamai-o, chamai-o. E aqueles homens foram até aquele cego e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Esta é uma frase tão importante. Eu quero dizer para você essa frase, porque Deus está dizendo esta frase do Evangelho para cada um de nós. Coragem, levanta-te. Você que está caído, entristecido, atravessando tribulações, essa é a palavra, coragem. Levanta-te. Como diz a carta aos Efésios: desperta-te tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará. Levanta-te, meu irmão, Ele te chama, Cristo te ama e te chama. Lembramos o Evangelho do jovem rico: Jesus olhou e amou. Ele te chama. A palavra de Deus diz, Isaías 43, és precioso para mim, eu te aprecio e te amo, eu te chamo pelo nome. Ele te conhece. Santo Agostinho diz: ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Esse cego, meus irmãos e irmãs, é modelo para nós, é exemplo. Quantos hoje não sabem que Jesus é capaz de devolver-lhe a visão perdida? A cegueira espiritual é mais profunda que a cegueira física. Lembremos da passagem de Paulo, quando escutou o ressuscitado no caminho de Damasco, dizendo-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz que Saulo ficou cego. Tão forte foi a luz do ressuscitado, diante da sua visão turva pelo legalismo farisaico, que ele ficou cego. E depois recuperou-se da vista, não só da vista física, mas passou a vislumbrar Jesus como Filho de Deus. Também este cego, meus irmãos e irmãs, diz o Evangelho que Jesus perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, que eu veja, que eu veja. Que possamos também dizer isso a Deus, a Cristo: que eu veja, Senhor, abre meus olhos, abre meus ouvidos à Tua palavra, que eu veja. Nosso Senhor
na palavra de Deus hoje da leitura do profeta Jeremias, capítulo 31. Ele fala de uma ação libertadora que vai realizar em relação ao povo. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes, cegos que não podem conduzir por si mesmos, aleijados que não podem caminhar sem a ajuda de outrem, mulheres grávidas que se locomovem lentamente, mas que são portadoras em seus corpos do ser vivo, do dom da vida, portanto, portadoras da esperança, aquilo que Deus realizou na volta do povo do exílio, Cristo realiza na vida de tantos, como também na vida deste cego. Diz o Evangelho que Jesus lhe disse: vai, tua fé te curou. E o Evangelho continua dizendo: no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Na medida que somos curados por Jesus, nós o vemos os sinais do seu amor em nossas vidas. Certamente a primeira pessoa que esse cego viu foi Jesus e passou a segui-lo. Que o Senhor abra nossos olhos, meus irmãos e irmãs, para vê-lo mais e mais em nossas vidas e seguir os seus passos. É o chamado que o Senhor nos faz, ou seja, o chamado a sermos seus discípulos, a seguirmos Jesus, sendo também como missionários, portadores de esperança, nesse mundo tão pautado em desespero e desnorteios. Somos como esse cego, mas que Jesus nos dá a visão. Pensamos que mais e mais Ele possa abrir nossos olhos para ver sua pessoa, sua presença benevolente e misericordiosa em nossas vidas. Vamos colocar-nos em oração. Senhor, permita que te sigamos pelo caminho, ó Cristo, que livrou nossas vidas das trevas, do pecado e da morte. Permite que, deixando tudo aquilo que temos cegamente confiado, como o cego que deixou sua capa, possamos também deixar tudo aquilo que pode impedir a nossa visão de ver-te em nossas vidas. E continua abrindo, Senhor, nossos olhos ante os sinais de teus passos, que possamos dizer-te: piedade de nós, Filho de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos. Por mais difícil que seja seguir tua